o que é a paixão em relação ao sujeito é sempre ação a respeito de qualquer outra coisa. Assim é o que diz René Descartes nesse livro As Paixões da Alma. No primeiro artigo, ele vai dizer que existe uma paixão em relação ao sujeito a quem acontece, né? Uma paixão em relação ao sujeito a quem acontece. A quem acontece essa paixão, que é o sujeito, né? A paixão acontece com o sujeito, né? E uma ação em relação àquele que faz com que aconteça. Então, existe uma ação em relação àquela pessoa, àquele sujeito que faz com que aconteça, né? Então, quem é que vai fazer com que aconteça a paixão? Então, entre dois sujeitos, né? Entre A e B. Então, existe uma ação de A, né? Que faz com que aconteça a paixão em B. Entende? Então, nada mais é do que os estímulos causados, né? Que é o que ele vai mencionar mais na frente, né? Então, vai fazer a distinção. Ação e paixão nada mais é do que a paixão é um estímulo causado por um sujeito que faz com que aconteça, né, a paixão em outro sujeito, né? Então, o artigo 2 são textos curtos, né? Ó, o artigo 2 vai dizer, o título é: para conhecer as paixões da alma, cumpre distinguir entre as suas funções e aquelas do corpo. Distinguir as funções da alma e as funções do corpo. Então ele já está fazendo uma diferença, que existem funções da alma, né, propriamente da alma, e as funções propriamente do corpo. Então ele vai mencionar que devemos pensar que aquilo que nela é uma paixão, na alma, aquilo que na alma é comumente uma paixão, é comumente nele uma ação, né? Então, ele vai dizer assim: o que é paixão para a alma nada mais é do que uma ação no corpo, né? Então, uma ação, né, como ele vai mencionar, que uma ação é um estímulo externo, né? O corpo ele é como um sujeito mecânico. Então, nada mais é do que, vamos dizer assim, o corpo nada mais é do que um robô, né? Por exemplo, que quem comanda é a alma. Então, entre o corpo e a alma, quem comanda é a alma. Só que, enquanto que a alma recebe a paixão, porém, para estimular essa paixão, o corpo precisa de algum estímulo, né? Então, o estímulo é externo, né? Então, deixa eu ver. De modo que não existe melhor caminho para chegar ao conhecimento de nossas paixões do que examinar a diferença que há entre a alma e o corpo, a fim de saber qual dos dois se deve atribuir cada uma das funções que existem em nós, né? Então, se a gente observar o corpo tem as suas necessidades, né? As suas necessidades da carne. Então, o corpo, para manter o corpo, você precisa se alimentar, precisa tomar água, né? E a alma, né? A alma não tem essa necessidade do corpo. Então, aqui você já percebe que as funções, para manter as funções do corpo, precisa atender essas necessidades. E para atender a necessidade da alma, por exemplo, atender um desejo que não é do corpo, mas da alma, né? Um desejo é você ter o corpo saudável. Outra coisa é você ter a mente saudável, né? Que isso atenderia, né, as propriedades das funções da alma, né? Então, enquanto o corpo ele tem essas necessidades, né, limitantes, a alma já vai muito mais além, né? Porque a alma ela pensa, né, tem a relação com isso, né? A alma é um ser pensante, né? Pensa, percebe, né? Compreende, interpreta.
enquanto o corpo não compreende, né? O corpo não interpreta, o corpo não pensa. O que pensa é a alma. Para você ver a diferença entre o corpo e a alma. O corpo nada mais para estimular a paixão na alma, o corpo recebe um estímulo externo através da ação. Entende? Então, a ação se relaciona ao corpo. O corpo recebe uma ação de um sujeito, né? Que essa ação vai lhe trazer estímulos, sentimentos, percepções, que isso vai gerar a paixão na alma. Então, isso aqui são reflexões desses 2 primeiros capítulos, né, desse livro. Posteriormente eu posso estar falando dos outros, né, que é bem interessante. René Descartes foi um grande filósofo, assim, pai do racionalismo considerado na filosofia. Além de filósofo, era físico, matemático, o criador do plano cartesiano, né, René Descartes. É bem interessante fazer as leituras dele, né? Ele fez parte de um período da filosofia que se chama a filosofia moderna, né? Voltado para o racionalismo, que é uma linha dentro da filosofia moderna, linha do pensamento. Então, posteriormente, eu posso estar aí falando para vocês aí mais outras reflexões, destrinchando essas palavras, né? A filosofia de Descartes, né? Então, até a próxima, pessoal.